Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está começando. E hoje no programa eu vou conversar com uma militante da causa ambiental. Ela dirigiu importantes entidades ambientais, foi secretária do Meio Ambiente no Amapá e secretária de Coordenação da Amazônia no Ministério do Meio Ambiente. No Acre, nos anos 80, participou da luta pela defesa dos povos da floresta e pelo desenvolvimento sustentável e teve participação fundamental na concretização dos sonhos de Chico Mendes. Minha convidada de hoje é a antropóloga Maria Helena Aligretti. Boa noite, Maria. É um prazer te receber aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge. Obrigado. O prazer é todo meu. Vou começar com uma pergunta bem objetiva. Como é que você conheceu Chico Mendes? Foi na redação do Varadouro. Na redação do Varadouro? Em 1981. Eu já tinha vindo para cá em 78, eu já tinha feito a minha pesquisa de mestrado no Seringal, Alagoas, no Rio Tarauacá. E eu tinha ficado muito impressionada com o que eu tinha visto, aquelas condições assim de praticamente escravidão, porque era um seringal muito tradicional. E eu fiquei muito impressionada. E eu conheci o Elcio Martins e eu estava comentando com ele que eu havia inclusive divulgado uma carta de um seringueiro ao presidente Geisel, estava divulgando aquela carta no Varadouro. E o Elcio falou, bom, se você quer realmente entender o que está acontecendo, você precisa entrevistar um líder sindical, que é de Chapuri, que é colaborador do jornal, e ele disse, ele vem aqui, porque ele sempre traz notícias, leva jornal para Chapuri, e daí ele marcou, eu fui ao Varadouro, parece que eu estou vendo hoje, assim. Fiz uma entrevista gravada com o Chico. Essa entrevista de 1981, para mim, é uma preciosidade. Eu usei na minha tese de doutorado agora, ela inteira, porque depois eu fiz muitas outras, mas essa foi a primeira. E nessa entrevista ele conta dos empates, ele fala da Revolução Acreana e como os seringueiros tinham direito à terra porque eles haviam participado da Revolução. Ele explica o contexto histórico, social, político do que acontecia, né? E fala uma expressão que eu uso nas minhas aulas, inclusive, que eu traduzi para o inglês e uso nas aulas, que é onde ele diz assim, os seringueiros têm que ver, eles têm um amor pela seringueira e pela castanheira, porque aquilo na vida deles é tudo. Então, quando uma seringueira é queimada ou derrubada, para eles é como se estivesse, é algo muito profundo na vida deles. Então, isso me marcou muito, e isso eu acho muito importante, essa entrevista, porque em 1981, era mais de 10 anos antes da Rio 92. Os empates já aconteciam, tudo já estava acontecendo aqui, e o mundo não sabia. Então, eu acho assim, que é muito reveladora do genuíno da ideia dele, da especificidade das ideias, da identidade dos seringueiros. Então, para mim, assim, foi realmente muito importante. E eu fui a Chapuri. Ele me convidou para ir para Chapuri, eu fui. Fiz uma matéria para o Varadouro, eram reuniões do sindicato, e quando eu voltei, ele falou, você não quer colaborar? Eu falei, eu quero colaborar com você, com certeza, e o que você acha da gente fazer uma escola? E ele falou, eu quero uma escola, queria fazer apoio ao sindicato, aos seringueiros sindicalizados, e eu larguei tudo, larguei a universidade, onde era professora no Paraná, e montamos o projeto Seringueiro juntos. A primeira escola de alfabetização dentro da floresta. Então foi tua tese de mestrado que motivou a tua vinda para o Acre? Quer dizer, tua pesquisa estava relacionada com algum fato acontecido aqui no Acre? Com a migração dos paranaenses e dos sulistas para cá, né? Então, como eu era professora na Universidade Federal do Paraná, minha intenção, meu objetivo era entender a migração, os conflitos, mas eu olhava muito do ponto de vista do sul do Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a me perguntar, mas o que esses conflitos, qual é o outro lado dos conflitos, né? Porque aquela história da Amazônia sendo ocupada pelos projetos de colonização, as agropecuárias, era uma coisa que estava na mídia no sul do Brasil. Mas o outro lado nunca aparecia. Então era como se não tivesse nada do outro lado. Ninguém reagindo, só o protagonismo era o protagonismo das pessoas do sul do Brasil. E vindo para cá, o Terry era meu colega no mestrado na UNB, então ele falava coisas que eu não entendia. Ele falava uma língua que eu não entendia. O que era pela de borracha, varadouro, estrada de seringa, seringueiro. Eu falava, você fala uma língua que eu não entendo. Eu quero entender, quero conhecer. E realmente eu vim para cá e falei, eu quero olhar o que está sendo transformado. Mas eu fui para o Seringal Alagoas só para fazer assim um pedacinho, né? Só uma comparação.
E eu acabei daí mudando tudo, mudando a Descobrindo minha outro vida. mundo, né? Eu descobri outro mundo, eu fiquei muito impressionada, aquilo me marcou pessoalmente, profissionalmente, politicamente. Tanto que eu larguei tudo, eu larguei a universidade, né? Meu filho pequeno ficou, parte comigo, parte com o pai, porque a minha vida mudou toda. E eu acabei seguindo o Chico, né? Onde ele ia, eu ia junto. Agora, Mari, com a morte do Chico apareceram muitos sucessores, apareceram muitos relatos que descreviam vários Chicos. Você que conviveu com Chico de uma forma muito próxima, qual é o Chico que você guarda? Quem foi Chico Mendes para você? Para mim, ele é uma soma de múltiplas identidades mesmo. Ele era, ao mesmo para mim, e eu fiz isso, eu escrevi uma tese de doutorado de 800 páginas, só sobre essa história, e o Chico é o personagem central. E eu tenho 300 horas gravadas de entrevistas, não só com ele, mas com todo o movimento. Eu registrei absolutamente tudo, né? Então, eu vi o Chico nas diferentes situações, como, por exemplo, líder sindical, brigando pela justiça social. Eu vi o Chico político, vereador, inclusive eu li todas as atas, né, da Assembleia Legislativa, da Câmara do Chapuri. O Chico político. O Chico digamos, parte do PT. Ele criou o PT na época que a gente estava fazendo todos esses trabalhos, né? E depois o Chico articulador nacional, porque daí ele começou a fazer essas articulações, e por último o Chico interpretando, traduzindo a realidade dele para o mundo e para o mundo do ambientalismo. Mas ele nunca deixou de ser tudo isso. Isso que eu acho que era interessante nele. Ele nunca abdicou de nada. Ele sempre agregou novas identidades. E ele percorria todas elas com muita tranquilidade. E ele agregava. Eu acho que isso é uma coisa que caracterizou o movimento dos seringueiros na liderança dele. Ele agregava. Ele sabia entender que você, Jorge, é um comunicador, então eu quero que você venha aqui. Quero mostrar para você como é que é meu trabalho, como vivem os seringueiros, como que você pode ser meu parceiro. Aí vinha um jornalista internacional, tanto que quando ele morreu, os jornalistas internacionais fizeram notícias muito precisas. Que já tinham essas informações, porque eles né? tinham vindo a Chapuri. Eles sabiam onde o Chico morava, eles descreviam a casa dele, a forma como ele andava no mato. Coisa que que os jornalistas brasileiros não tinham feito. Então, ele agregava, ele convidava, ele realmente somava. E com isso, essas identidades foram se tornando mais complexas, né? E eu vejo assim, as pessoas dizem, ele era ambientalista ou era sindicalista? Eu acho que ele era sindicalista e a questão social, a justiça, política para ele era muito forte. E ele traduziu isso na linguagem dos ambientalistas, sem deixar de ser também um pouco ambientalista. Mas dentro daquilo que eu falei antes, dentro da relação com a floresta. O ambientalista ligado à vida, à produção, à história, não o ambientalista ligado ao fato ambiental, digamos assim, à crise ambiental. O ambientalista ligado à sua vida, que era a vida dentro da floresta. Você tocou num ponto importante dessas várias faces do Chico Mendes. E aí eu me lembrei que falam, né, que ele era comunista, ambientalista, socialista, político. Eu sei que ele era boa praça, que ele se dava bem com todo mundo, até com os inimigos dele, né? Mas aí eu queria te perguntar, qual é realmente a causa do Chico? Qual era a grande causa do Chico Mendes? Eu acho que era justiça. Eu acho que ele tinha uma frase assim muito forte, ele falava, eu odeio a injustiça. E eu acho que os seringueiros viveram situações de profunda injustiça. E isso marcava muito ele. Esse sentimento, para mim, sempre foi o mais forte. Porque eu também tinha essa sensação. Isso era uma coisa que também me fazia muito... calava-se muito fundo, porque como eu tinha feito a minha pesquisa de mestrado com um seringal tradicional, de patrão, seringueiro, aquela situação bem clássica, quando o Chico falava que ele tinha ódio à injustiça, eu sabia o que ele estava dizendo. Eu tinha vivido esse sentimento e tinha visto os seringueiros viverem esse sentimento de impotência, de falta de acesso ao mundo, de ter sempre a dependência em relação a outras pessoas,
né? Então, eu acho que esse senso, isso é muito importante, porque os líderes que têm esse senso em relação à justiça sempre são líderes que têm uma permanência, porque eles tocam nas emoções, não é só uma ideologia. Ele não era só um líder ideológico, né? E ele também não era um líder de discursos. O Chico não era uma pessoa carismática nos discursos, tanto que ele nunca conseguiu se eleger, digamos que não era só por causa disso, né? Faltaram outros apoios, mas ele não tinha aquele carisma de comunicação, tanto que ele não gostava de fazer discurso, nem comício, essas coisas assim. Mas ele tinha uma empatia, né? E transferia para as pessoas esse senso de compromisso e esse senso de busca da justiça, e eu acho que ele trilhou todos os caminhos. Para isso, ele trilhou o caminho político, sindical, o ambientalista, né, viajou, mas eu acho que era isso que estava sempre movendo. Só que eu acho que ele nunca imaginou que a injustiça cometida a ele teria tantas repercussões no futuro. Isso eu acho que ninguém conseguiu imaginar. Eu acho que nunca ninguém imaginou. Tanto que, logo após o assassinato, para todos nós que trabalhávamos muito perto dele, o assassinato era o fim. Era o fim. Todos nós, eu nem estava no Brasil, eu vim para o enterro dele, viajando assim dos Estados Unidos assim para cá, no final do ano do Natal, e as pessoas todas vieram, e todo mundo tinha a sensação de que era o fim. Era como se fosse assim, puxa, a gente brigou tanto, lutou tanto e agora acabou. Acabou. E foi a repercussão do assassinato dele, fora do Brasil, em seguida aqui dentro do Brasil, que mudou tudo. Então, isso eu acho que é um fenômeno. E que continua hoje. Eu acho que, de fato, o Chico se transformou num fenômeno, que é um fenômeno sociológico, político, porque é algo que só cresce. Certamente. Agora, muita gente ainda fala do Chico de uma forma muito preconceituosa. Para essas pessoas, um seringueiro, uma pessoa de pouca instrução, não conseguiria liderar todas essas mudanças, né? Eu fico pensando, o Chico foi realmente mito à parte, porque para essas pessoas o Chico, na realidade, esse Chico foi um grande mito, né? Mito à parte, o Chico foi realmente fundamental para que o Brasil despertasse para a importância da causa ambiental? Eu acho que sim. Eu nunca vejo, um líder nunca está isolado. Ele não é só a persona. Você nunca pode olhar, tanto que os cursos que eu dou hoje são assim, movimentos sociais e políticas públicas. O caso do Chico Mendes. O Chico Mendes é um exemplo desse processo. Então, um movimento social responsável pelas mudanças. Mas o Chico expressou, você olha o movimento, quem é o movimento social? O movimento social são as caras das pessoas que estão ali, né, lutando por essas ideias. Então, o Chico é o ícone de um movimento social. Agora, o que aconteceu? Ele tinha clareza das ideias. Se você analisa as entrevistas dele, e eu te digo, o que a gente começou falando da entrevista dele em 81, então, se você analisa essa entrevista de 81 e todas as outras que ele deu, o Chico tinha uma visão histórica muito organizada, ele lia e aprendia as ideias novas e assimilava e internalizava no seu próprio modo de pensar. Então, ele era uma pessoa com uma percepção muito sagaz, ele foi educado por um exilado político. Então, ele tinha uma qualidade de percepção da realidade muito mais elaborada que os seus companheiros, não há dúvida. Era alfabetizado, lia, escrevia muito. Então ele tinha qualidades e talentos. Essa bagagem veio de onde, Mari? Essa bagagem veio do contato que ele teve com o Euclides Távora, que era o exilado que morava perto da casa dele, que não só ensinou ele a ler e escrever, ensinou ele a pensar. Ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escutar o rádio, ele aprendeu a analisar as notícias, ele aprendeu, né? Então, ele realmente tinha uma qualificação que o habilitou ao diálogo com diferentes interlocutores, né? Pessoas com nível de sofisticação intelectual ou político, e sempre conseguiu estabelecer um diálogo
com quem ele estabelecia sempre diálogos muito ricos. Por exemplo, o então dono da CNN, o Ted Turner, que era a pessoa que deu o prêmio para o Chico, ele ficou encantado com o Chico. Ele falou, vou visitar você em Chapuri. As pessoas o Adrian Cowell, o cineasta que acabou documentando toda a vida dele, o Adrian é uma pessoa sofisticada, um inglês que já documentou a Amazônia muito. Quando ele conheceu o Chico, ele perguntou para mim, quem é o líder desse movimento mais sincero, mais honesto e mais pessoalmente envolvido? Eu falei, o Chico. Ele falou, então eu vou segui-lo. E fez. Então ele criou esses laços, quer dizer, ele tinha talentos políticos e intelectuais que faziam com que ele pudesse dialogar com pessoas que estavam circulando em outros mundos. Isso eu acho que era muito peculiar da capacidade dele. E eu acho que o preconceito que você estava falando, eu acho que o preconceito é um preconceito que ainda hoje é muito forte. Naquela época era muitíssimo maior. Hoje é muito forte. Eu acho que é um preconceito muito brasileiro, no sentido assim, nós brasileiros nunca admitimos que somos uma sociedade classista e que tem uma diferença de classe que é muito difícil de ser transposta. Se o Chico fosse uma pessoa de classe média do sul do Brasil, dizendo aquilo que ele estava dizendo, eu duvido que alguém tivesse preconceito com ele. É porque ele era uma pessoa pobre da região norte, escondida, um seringueiro que nunca tinha tido oportunidade de falar. Então é um preconceito de classe que a gente tem no Brasil, que é uma coisa assim terrível, arraigada nas pessoas. As pessoas respeitam quem tem ou dinheiro ou um trato intelectual, não respeita a população. Isso é generalizado, né? Então eu acho que o Chico era o exemplo disso, e eu digo isso com convicção, porque o meu papel junto ao Chico foi quebrar esse preconceito. Tenho plena consciência, como não era uma pessoa daqui, mas uma pessoa do sul do Brasil, que sabia dialogar com as pessoas que o criticavam. Então, o meu papel foi esse. E eu digo sempre, eu fui uma pessoa bastante radical nesse sentido, briguei com muita gente, porque eu subi em cima da mesa para defender o Chico. E dizer, preste atenção no que ele está dizendo. Esse era meu papel. Eu abria a porta para ele poder falar. E por quê? Porque eu quebrava o preconceito, porque eu falava a mesma língua das pessoas que o criticavam. Mari, nós temos que fazer um intervalo, mas vamos continuar nossa conversa no próximo bloco. Tá bom. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta já já.